Aí, meus queridos e queridas, aqui é o professor Pedro Ivo e na aula de hoje nós vamos falar sobre capacitor elétrico. E o que é um capacitor elétrico? O capacitor elétrico ele é um componente de um circuito que tem a capacidade de armazenar carga elétrica e energia elétrica. Eles geralmente são utilizados em ventilador, aquelas máquinas fotográficas antigas que tinha aquele flash bem forte em cima, né? São utilizados em TV, em rádio, e por que eles são utilizados, por exemplo, em um ventilador ou um liquidificador, aparelhos elétricos que transformam energia elétrica em energia mecânica e possui uma variação de potência elétrica. De que forma elas são utilizadas? Quando você muda a velocidade do seu ventilador ou muda a velocidade de um liquidificador, né, deixando ele mais potente, é necessário de uma quantidade de corrente elétrica, onde esse aparelho de imediato não tem. Então o que é que ele faz? Ele pega emprestado cargas elétricas, energia elétrica desse capacitor que esse ventilador tem, que esse liquidificador possui, e aí ele utiliza dessas cargas elétricas enquanto a corrente elétrica está aumentando gradativamente. Então ele faz a utilização desse capacitor, ele aumenta instantaneamente a velocidade do ventilador, do liquidificador, e depois que essa corrente elétrica é estabelecida, ele devolve essa carga elétrica para o capacitor, fazendo com que ele armazene novamente energia elétrica e carga elétrica, tá bom? Então isso daí é o que a gente chama de capacitor elétrico. No caso de rádios e no caso de uma TV, o capacitor ele tem uma outra função. O capacitor ele consegue eliminar algumas frequências, tá bom? Então é por causa dele que a gente consegue mudar o canal de uma TV, mudar a frequência do rádio, tá bom? Então isso devido a capacitores elétricos. Mas o que a gente mais vai se adentrar aqui é a capacidade dele de armazenar essas cargas elétricas, tá bom? E depois soltar essas cargas elétricas rapidamente. Um exemplo do flash da máquina fotográfica, né? Ao clicar no flash, o que é que acontece? Ele armazena, o capacitor armazena cargas elétricas e energia ali, e aí quando você precisa se utilizar do flash ao tirar uma foto, ele solta rapidamente, descarrega rapidamente essas cargas elétricas e essa carga elétrica se transforma em energia para o flash, né, da máquina fotográfica. Então, como é que é formado um capacitor? Capacitor ele é formado por duas placas metálicas, tá bom? Onde essas placas metálicas a gente pode chamar elas de armadura, ou também pode ser chamado de placas, tá bom? E em volta dessas duas placas a gente possui o que chamamos de dielétrico, que é na verdade um material isolante. Então, quando temos dois materiais condutores e entre eles evitando, né, dificultando a passagem de corrente elétrica entre esses dois materiais condutores, a gente vai ter o que a gente chama de um capacitor elétrico, ou seja, um armazenador de energia e de carga elétrica, tá bom? Então, eu construí esse capacitor aqui em uma conexão com uma bateria, né? O capacitor ele só vai conseguir armazenar carga elétrica, ele só vai conseguir armazenar energia elétrica quando for conectado a uma bateria, a uma fonte elétrica, porque essa fonte elétrica ele vai fazer com que as cargas elétricas comecem a se movimentar, né? Permite que as cargas elétricas se movimentem e aí vai conseguir carregar esse capacitor. E isso acontece de que forma? Vamos considerar. Para que a gente entenda melhor, eu vou colocar aqui
fazer aquela regrinha que eu sempre converso com vocês, que é onde tiver dobrinha, eu vou fazer um pontinho, tá bom? E onde tiver nó também. Mas no caso a gente não tem um nó aqui, então o que é que eu vou fazer? Eu tenho uma dobrinha aqui, vou fazer um pontinho, tenho uma dobrinha aqui, vou fazer um pontinho, tenho uma dobrinha aqui e tenho uma dobrinha aqui. Então o que é que a gente consegue classificar? Classificando aqui eu tenho a seguinte situação, eu vou chamar esse pontinho aqui de ponto A, vou chamar esse pontinho aqui de ponto B. Se esse ponto aqui ele é A, esse pontinho aqui ele também vai ser A. Se esse pontinho aqui é B, como eu não tenho nada entre esses pontos, aqui também vai ser B. O que é que a gente sabe sobre a bateria? Que a corrente elétrica, né, ela se movimenta do fluxo de menor energia da bateria para o fluxo de maior energia para a bateria. Isso quer dizer então, né, que como a carga elétrica ela vai do menor para o maior, eu posso dizer aqui que esse ponto A é uma região de menor energia, né, é o ponto negativo, né, do gerador, e aqui a gente tem um ponto de maior energia, né, é o ponto positivo do gerador. Então ele vai da região negativa desse gerador para a região positiva. Então se esse ponto A ele é o menor, eu posso colocar aqui como aqui sendo o menor e aqui como sendo o maior. Então aqui eu tenho uma região de maior energia, eu tenho uma região de menor energia. Se você lembrar um pouquinho lá de campo elétrico uniforme, né? A gente lembrando aqui de campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme é aquele campo onde em qualquer região desse campo, a gente vai ter o mesmo valor de campo elétrico. Então, gente, entre essas placas, no dielétrico que é colocado aqui, vamos dizer, eu não coloquei nenhum dielétrico para ficar de maior visualização, mas eu vou considerar que o dielétrico aqui seja o próprio vácuo, tá bom? Aqui a gente tem um vácuo que não tem um meio condutor que não permite a passagem livre da corrente elétrica. E aí o que é que a gente chegou a aprender? Em aulas passadas, eu falei que a carga elétrica, né, quando positiva, ela vai da região, o campo elétrico, o sentido do campo, ele vai da região de maior energia para a região de menor energia. Então, como eu tenho aqui B como sendo a região de maior energia, né, e eu tenho A como a região de menor, a gente pode dizer que o sentido do campo elétrico aqui é da esquerda para a direita. Portanto, como o campo elétrico ele sai aqui da esquerda e chega aqui na direita, ou seja, como gera um afastamento dessa placa aqui, dessa armadura aqui, e acontece uma aproximação aqui dessa armadura, eu posso considerar então que essa placa possui cargas positivas que formam um campo de afastamento aqui, enquanto essa placa aqui forma um carregamento negativo, né? A gente tem uma carga negativa que provoca a aproximação das linhas de campo. Então aqui a gente tem um afastamento, né? Aqui eu vou colocar aqui, eu tenho um afastamento das linhas, enquanto aqui eu tenho uma aproximação dessas linhas. Então, afastamento e uma aproximação. O que quer dizer isso, gente? O que significa dizer, então? Chegamos na seguinte conclusão. Que as cargas elétricas que estavam aqui no momento que eu tenho duas placas e um dielétrico e elas estão conectadas a uma fonte, para que ela fique carregada negativa, né? Cargas elétricas dessa placa é necessário que elas sejam retiradas dessa placa aqui, né? Elas vão ser retiradas dessa placa, se movimentar pela fonte, pela bateria, até chegar a outra placa. E aí elas vão sair daqui, vai sair um elétron daqui, e esse elétron vai ser adicionado a essa placa. Então vai ficar um mais aqui,
um menos aqui. Quando sair mais, novamente uma carga elétrica, vai ficar mais, agora vai ficar 2 mais aqui, 2 menos aqui. E assim sucessivamente essas cargas vão sendo trocadas, né, entre um e outro. E aí, o que é que a gente pode considerar? Como essas cargas vão aumentando e vão aumentando, a gente vai ter um aumento. Quanto mais carregadas essas placas estão, a gente vai tendo um aumento desse campo elétrico. E aí, como esse campo elétrico ele vai aumentando, a gente vai provocando aqui, ó, nessas placas, uma diferença de potencial. Vou chamar aqui essa placa de VB, vou chamar esse lado aqui de VA. Então a gente vai ter uma diferença de potencial de A para B, né? E como é que a gente calcula essa diferença de potencial? Foi dito em outra aula que E vezes D, né? A distância entre as placas a gente consegue determinar a diferença de potencial. Então essa placa vai possuir agora uma diferença de potencial. E como é que a gente sabe qual vai ser o limite dessa diferença de potencial? Se liga aqui. Você concorda comigo que A e B aqui eu tenho uma diferença de potencial BA, AB, e aqui eu também tenho BA, AB. Ou seja, tanto esse circuito aqui de baixo, esse componente de baixo, quanto esse capacitor aqui de cima, eles estão associados em paralelo, ou seja, essa diferença de potencial aqui precisa ser igual a essa. Então o que é que vai acontecer? As cargas elétricas elas vão ser trocadas aqui entre as placas até que o campo elétrico vezes a distância das placas consiga adquirir uma diferença de potencial igual ao da bateria. Então as cargas vão ficar sempre trocando aqui, criando uma passagem de uma placa, de uma armadura para outra, até que ela consiga chegar a uma diferença de potencial igual ao da fonte, ou seja, o de AB será igual ao valor da força eletromotriz da bateria. Então a gente consegue agora fazer com que um capacitor adquira uma voltagem, uma tensão elétrica. E aí quando eu tiro essa bateria daqui, ó, eu tiro daqui essa bateria, essas cargas vão ficar essas placas vão ficar carregadas, e ao conectar esse fio em uma lâmpada, essa lâmpada ela vai funcionar, porque o capacitor vai se tornar como uma bateria, né? Como um gerador. Só que a diferença é que um gerador ele transforma energia química em energia elétrica, e esse processo de transformação ele é demorado. Então por isso que a gente consegue permanecer uma lâmpada ligada por mais tempo. Mas um capacitor, quando adquirir uma DDP e esse capacitor ele é adicionado uma LED, uma lâmpada, o que é que vai acontecer? Você está criando uma transformação de energia elétrica para energia elétrica, não é? Então o que é que vai acontecer aqui? Uma dispersão dessas cargas de maneira quase que instantânea. Então a lâmpada vai acender com uma força bem grande e descarregar na mesma proporção. Então o descarregamento de um capacitor bem rápido, diferente de um gerador, apesar de eles terem a mesma função, né, de proporcionar voltagem, mas eles vão ter tempo de descarregamentos diferentes, tá bom? Então isso daqui é como funciona um capacitor. E como é que a gente representa um capacitor? A gente representa o capacitor dessa forma, tá bom? Então agora a gente vai ter duas retas paralelas, onde essas retas paralelas elas possuem o mesmo tamanho, né? Um gerador tem um tamanho pequenininho, um tamanho grande, um receptor é um grande e depois um pequenininho, e aqui a gente agora tem um capacitor onde eles têm o mesmo tamanho.
E como já foi dito, o que é um capacitor? É a capacidade, né? É a capacidade de acumular carga elétrica a cada unidade de tensão. Então, a cada unidade de tensão que existe aqui, que está sendo proporcionada aqui, quanto maior essa unidade de tensão, quanto mais tensão ele adquire, maior vai ser a capacidade de eu armazenar carga elétrica. Então, como é que a gente calcula isso? Que capacitância é igual a quantidade de carga elétrica que é armazenada dividido pela diferença de potencial entre dois terminais, no caso AB. Então, para a gente calcular a capacitância elétrica de um capacitor, o quanto ele consegue armazenar carga elétrica e energia ali, a gente só precisa dividir o valor de Q por U, tá bom? Eu se utilizo, mas eu prefiro se utilizar mais de uma outra forma. Eu uso assim, ó, Q, tá bom? Acho que fica mais fácil de a gente se utilizar. Q é igual a C vezes U. A quantidade de carga armazenada no capacitor é a multiplicação dessa capacitância, da capacidade que ele tem de armazenar, vezes a diferença de potencial que ele está exposto, tá bom? Vezes a diferença de potencial da bateria que foi aplicada a ele, tá certo? Só que, qual é a unidade de capacitância? A unidade de capacitância a gente vai se utilizar do Faraday, tá bom? Então, quando aparecer um Faraday, a gente já sabe que é unidade de capacitância elétrica. E como eu cheguei a dizer aqui, ó, capacitância é a capacidade de armazenar carga elétrica por unidade de voltagem. Mas o que depende dessa capacitância, né? O que faz com que um capacitor tenha essa capacidade de armazenar? 3 fatores são necessários para que exista essa capacidade de armazenar, um capacitor ser mais forte do que outro, tá bom? 3 fatores a natureza do dielétrico que é se utilizado entre os capacitores, né? Quanto mais isolante esse material, maior vai ser a capacidade dele conseguir prender as cargas elétricas ali, armazenar a carga elétrica ali, não é? Outro fator é também a distância entre as placas, tá bom? Então, quanto mais próximas essas placas estão, maior vai ser a capacidade de armazenamento dessas cargas. E outro fator também é a área. Quanto maior a área dessa placa, aqui ó, a área das placas, a gente vai ter também maior capacitância. Então, a gente pode chegar à seguinte conclusão, que de acordo com o que foi dito aqui, ó, que capacitância depende da natureza do dielétrico, tá bom? Que a gente chama esse Ezinho aqui de permissividade absoluta do meio. Geralmente a gente trabalha com vácuo, né? Então, quando se utiliza o vácuo entre duas placas, a gente vai trabalhar com o valor do vácuo como E0, né? Igual a E do vácuo, que é 8,85 vezes 10 a menos 12. Coulomb ao quadrado por Newton vezes metros ao quadrado, tá bom? E geralmente esse valorzinho ele é determinado na questão, né? A gente coloquei uma diferença aqui para a gente ter uma relação de materiais diferentes. Se a gente se utiliza de papel, geralmente é utilizado muito papel entre dois capacitores. Se você pegar um capacitor e abrir, você vai encontrar papel, geralmente. E o papel ele tem um valor de 3,5 vezes maior do que esse valor aqui no vácuo. Então ele tem uma eficiência bem melhor colocando papel do que deixar dois condutores sem nada entre eles. Ou também, que também é muito utilizado, é a porcelana, mas mais utilizado ainda é o plástico, tá bom? Que tem uma capacidade de 2,3 vezes maior do que o vácuo. Então, como o papel ele ainda é melhor do que o plástico, né? Ele é mais forte, por isso que ele é mais utilizado. Então aqui, olha, como é que a gente vai calcular? Que a capacitância depende do material, do tipo de material, do dielétrico que é colocado entre as placas, vezes a área
das placas. Quanto maior essa área, maior vai ser o campo elétrico trocado, então ele vai conseguir guardar mais carga elétrica, dividido pela distância. Coloquei aqui errado, vou colocar aqui, eu vou botar carga, olha, então dividido pela distância entre as placas, tá bom? Então, capacitância depende da natureza, da área e da distância, onde essa capacitância é diretamente proporcional à área, mas inversamente proporcional à distância, tá bom? Beleza? Tranquilidade? Então, basicamente é isso. Vamos ver aqui um exemplo de como é que a gente consegue aplicar essa capacitância em alguns circuitos. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 3 exemplos, né? E o que é que ele pede nesse primeiro exemplo? Ele tem 2 resistores, e aqui eu tenho uma tensão e aqui eu tenho um capacitor de 2 picofarad, ou seja, significa pico, só para a gente lembrar, significa que 2 picofarad é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 12 farad. Então a gente já tem aí o valor da capacitância. Eu quero saber aqui quanto é de carga armazenada aqui nesse capacitor, quanto é que ele vai conseguir armazenar. Então vamos lá. O que é que a gente tem? Eu tenho um gerador e, como já sabe, a corrente elétrica ela vai sair aqui, ó, ela vai da região de menor energia para a região de maior energia, de menor para maior. E a corrente elétrica ela vai se movimentar aqui, nesse formato. Quando a corrente elétrica chegar aqui, geralmente o que é que aconteceria? A gente teria uma divisão da corrente elétrica. Mas olha que legal, isso aqui é um capacitor, ou seja, que a gente tem um dielétrico, né, entre 2 placas. Ou quer dizer que eu tenho um sistema aberto que não permite a movimentação da corrente elétrica. Então o que eu posso dizer? Que a corrente elétrica aqui nesse ponto, olha, que a corrente elétrica aqui nesse ponto é igual a 0. Então isso significa dizer que a corrente elétrica ela não vai se movimentar aqui nesse circuito aberto. Então ele vai ficar se movimentando em ciclos aqui nesse circuito fechado. Como eu tenho um circuito fechado, o que é que eu consigo determinar? Eu consigo determinar aqui o valor da corrente elétrica aqui nesse sistema, né? Aliás, vamos calcular aqui o valor da corrente elétrica. A gente sabe da seguinte forma, que I em um circuito fechado simples, olha, dando só um ciclo, eu tenho que E dividido pelo somatório das resistências. Então eu tenho que E vale 20. O somatório aqui, ó, das resistências em série, ó, 2 mais 3, aqui, ó, vai dar 5. Portanto, eu vou ter aqui uma corrente elétrica que vale 4. Pronto, achei o valor da corrente elétrica, ou seja, a corrente elétrica que passa aqui, ó, vale 4, corrente elétrica vale aqui 4 e assim vai. Aqui não tem corrente elétrica, que é igual a 0. Eu ainda não consegui determinar o valor da carga elétrica, mas o que é que eu sei? Que carga elétrica pode ser determinada porque é igual ao valor da capacitância, que a gente até já sabe, vezes o valor da diferença de potencial. Então, vamos calcular aqui. Eu tenho que Q vezes Q é igual a C vezes U, né? Então, Q é igual a... Eu tenho que C vale 2,10 a menos 12. Está faltando o valor de U, da diferença de potencial que está acontecendo aqui. Então, eu vou chegar aqui, eu vou colocar aqui que aqui seja A, aqui seja B. Então, está faltando o valor da tensão de A para B. Então, vamos nomear. Onde tem nó, eu vou colocar pontinho. Onde tem dobra, eu vou colocar pontinho. Aqui eu já tenho um, aqui tem um pontinho e aqui tem um pontinho. Então, eu vou chamar aqui, se aqui é B, ó, aqui também vai ser B. Se aqui é A, aqui também vai ser A. Se aqui é B, aqui também é B. Mas nesse pontinho eu não posso chamar ele de B, né? Porque eu tenho um componente aqui, como eu tenho um componente aqui. Então, eu vou chamar ele de C. Então, eu quero determinar o valor de A para B.
Você concorda que eu consigo determinar o valor de A para B se utilizando aqui, ó, esse sistema aqui? Então, eu vou ter que U de A para B, ó, U de A para B, R vezes I. Onde eu tenho que o R vale 3, o I vale 4, logo a gente vai ter uma diferença de potencial de A para B que vale 12. Então, substituindo, ó, a gente vai encontrar aqui que é igual a 2 vezes 10 a menos 12, vezes o U, que vale 12. Portanto, a gente vai encontrar aqui 2 vezes 12, a gente vai colocar aqui 24. Isso é 24, né? Porque eu ia colocar o 4 primeiro. E aí, 24 vezes 10 a menos 12 Coulomb. Ou melhor, a gente pode até deixar isso aqui mais bonito, né? Posso colocar aqui 24 picocoulomb. E aí eu encontrei o valor da carga elétrica que está sendo armazenada aí nesse capacitor. Tranquilo? Beleza? Foi uma questão mais de raciocínio, mais simples, né? Vamos lá, segunda questão. Segunda questão diz a seguinte situação. Ele diz aqui que ele tem esse circuito e aqui eu tenho uma chave. Eu posso conectar essa chave aqui em 2, eu posso conectar essa chave aqui em 1, tá bom? O que é que ele quer na questão? Ele quer saber quanto é o valor de E, quanto é o valor dessa diferença aqui de potencial aqui, valor de E, tá bom? Então é bem simples, vamos determinar o valor de E aí. Gente, se eu conectar essa chave a 2, nesse 2 aqui, o que é que vai acontecer? Isso aqui vai ficar um circuito aberto, ó, essa partezinha aqui vai ficar um circuito aberto. Então, a corrente ela vai ficar se movimentando assim, olha. A corrente elétrica ela vai ficar se movimentando assim. Ela vai ficar em ciclo. Se eu conecto ela em 2, né? Se eu conecto ela em 2, a corrente ela vai ficar se movimentando assim. Eu vou ter uma corrente I aqui, I. Ela vai ficar se movimentando em ciclo. Então a gente tem a seguinte situação. Vou fazer aqui. Eu tenho que I é igual a E sobre somatório de R. Onde E eu não sei o valor de E, mas eu sei que ó, o valor dos R's, né? Eu tenho 2 e tenho 4 em série. Então aqui eu vou ter que vale 6. Gente, eu não consegui descobrir nada. Aí eu não sei o valor de I, eu não consegui descobrir o valor de E, que é o que eu queria, né? Não consegui descobrir nada. Então o que é que eu vou fazer? Não vou desistir, né? Porque não desiste aqui. E eu vou calcular agora o valor de... Eu vou pegar essa chave que estava em 2 e vou conectar em 1. Só que, gente, quando eu conecto aqui em 1, o que acontece? Eu vou ter um circuito aberto por causa desse capacitor, né? Aqui é um dielétrico, não permite a passagem de carga. Então a carga elétrica que vai ficar se movimentando agora, vamos lembrar que esse I desaparece, né? A carga elétrica que vai ficar se movimentando aqui é igual a 0. Olha, então o que é que eu vou fazer? Só para a gente ter uma ideia, né? Eu vou dar uma pausada, eu vou desenhar esse circuito quando ele conectado em 1. Voltando aqui, né? A gente vai ter um circuito agora dessa maneira, né? O circuito quando ele conectado em 1, o circuito cíclico não, né? Um circuito simples aqui, onde ele é aberto devido ao capacitor. O que acontece? Nesse processo, a corrente que está se movimentando aqui, a corrente está se movimentando não, a corrente é igual a 0. Você concorda que se a corrente é igual a 0, essa resistência aqui, ela vai ser 0, a bichinha, porque como é que o valor de U? U é igual a R vezes I, né? Se eu tenho um valor de R que vale 2, mas se o I é 0, isso aqui não vai ter diferença. Na verdade, a resistência ela para de funcionar. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu vou chamar aqui essa letrinha aqui de A, essa letrinha aqui de B. Como isso aqui ele parou de funcionar, porque não tem corrente elétrica, aqui vai ser A
e aqui vai ser B. O que quer dizer isso? Cheguei a comentar já com vocês que como eu tenho um gerador e esse gerador ele é conectado a esse capacitor, o valor de E é doado como tensão elétrica para o capacitor, né? Então ele vai ficar trocando cargas até chegar ao mesmo valor da bateria, né? E adquirir o mesmo valor da bateria. O valor de U aqui no capacitor vai chegar ao mesmo valor da bateria, da força eletromotriz da bateria, que vale E. Então eu sei que se eu achar o valor de U aqui, eu acho o valor de E. Como é que a gente calcula isso? Se utilizando da fórmula aqui, olha, eu vou ter a seguinte situação. Eu vou ter que U de AB é Q dividido por C. Ele diz que a carga que é adquirida aqui, olha, quando conectado na chave 1, ó, na posição 1, é de 24 microcoulomb. A capacitância aqui é de 2 microfarad. Se você dividir 24 por 2, a gente vai encontrar 12 volts. Achei então, ó, que o de AB vale 12. Se o de AB vale 12, a gente acha o valor de E. Achei o valor de E, né, que é o que eu queria. Vamos além disso, já que eu achei o valor que E vale 12, quanto é o valor de I? Da corrente elétrica que estava se movimentando aqui quando eu fecho. Agora eu adquiri o valor de E. Quando eu fechar aqui em 2, quanto vai ser o valor dessa corrente aqui, ó, que vai se movimentar aqui? A gente já sabe que E vale 12, dividido por 6, a gente vai encontrar que a tensão, ou a tensão não, a corrente elétrica aqui é de 2 amperes. E aí a gente descobre o valor da corrente elétrica que se movimenta nesse circuito. Olha que legal. Tá bom? E o último exercício a gente tem um seguinte circuito. Eu tenho aqui um circuito, uma bateria, um capacitor e 3 resistores que eles estão aqui, tem uma chavezinha, né? Eu quero saber, tá fechado, né, essa chave. Eu quero saber aqui qual é o valor quanto é o valor de carga elétrica que é armazenada aqui nesse capacitor. O quanto de carga a gente consegue armazenar. O que acontece aqui, gente? Esse circuito com essa chave fechada, essa corrente ela vai subir. Vou desenhar aqui. Essa corrente ela vai subir. Depois ela vai vir aqui para a esquerda. E o que a gente poderia pensar? Aqui a gente tem um nozinho. Se a gente tem um nó, essa corrente deveria se dividir. Mas como eu tenho um circuito aqui aberto pelo capacitor, a corrente aqui nesse sistema, nessa partezinha aqui, olha, do capacitor, essa corrente aqui é igual a 0, circuito aberto, ela não vai se movimentar aqui. Então o que vai acontecer com essa corrente? Como ela não vai descer, toda a corrente vai seguir direto aqui, ó, né, para a esquerda. E aí ela vai descer e novamente ela vai encontrar um nozinho. Só que aí quando ela encontra esse nó, né, a corrente agora sim ela vai se dividir. A corrente vai se dividir aqui em um I1 e I2. Deixa eu dividir aqui. I1 e I2. Ela vai encontrar essa corrente I2. Deixa eu colocar os nomezinhos, né? Aqui eu tenho uma corrente I. A corrente, quando chegou aqui, ela vai ter o chamado I', e 2 linhas. Quando a corrente e 2 linhas chegar aqui nesse nó, como a gente já sabe que é um circuito aberto, ela não vai subir, então ela vai apenas descer, né? E aí, I 2 linhas vai se encontrar com I', e formar uma corrente I novamente, tá bom? Formar novamente uma corrente I. Aqui a gente tem uma corrente. Pronto, desenhamos todas as correntes aí. O que acontece, gente? Vamos calcular, primeiramente, o que a gente pode fazer? Eu posso calcular a corrente elétrica I aí, para a gente saber quais são os valores dessas correntes. Vamos considerar, como a corrente aqui é 0, gente, a gente desconsidera isso aqui do sistema, tá bom? Bloqueia mentalmente
esse capacitor aqui. Então, olha, a gente só tem isso aqui, ó, se formando. Para a gente calcular a corrente elétrica se utilizando dessa forma, vamos transformar isso aqui em um quadrado só. Então eu tenho 10 e esses dois aqui estão em paralelo. Você concorda que a corrente era I, ela se divide e se encontra aqui. Então 10 e 10 está em paralelo. O que eu posso fazer até para visualizar? Ó, eu vou fazer dois pontinhos aqui nas duas dobras. Eu tenho aqui A, eu tenho aqui B. Eu tenho um nozinho aqui, tenho um nozinho aqui. Então aqui vai ser B, aqui vai ser A. Aqui eu tenho uma dobra, aqui vai ser A. Aqui eu tenho uma dobra, aqui vai ser B. Só que ó, aqui eu tenho um componente do circuito, aqui eu tenho um componente. Então, olha, eu vou chamar aqui de C. E aqui, como é só o fio, aqui também vai ser C. Então, o que é que se você percebeu? Ó, esse resistor é CA e esse resistor é CA. Os dois estão em paralelo, tem as mesmas letrinhas. Então, como eles são paralelos, mas eles têm valores iguais, né? Então a gente vai ter que a resistência equivalente aqui é o valor de R, que é 10, dividido pela quantidade de vezes que ele se repete. Então a gente vai encontrar que vale 5. Ou seja, esses dois vai se comportar como um resistor. Eu vou redesenhar esse circuito para a gente ver como fica melhor. Voltando aqui, né? O circuito ele vai ficar desse jeito. Esse 10 e 10 vira 5 e o capacitor a gente retira dele, porque a gente retira do circuito, porque a corrente aí é igual a zero. Então a gente vai ter um circuito simples, ó, fechado. Então a gente vai ter a seguinte situação: I é igual a E pela soma dos resistores. E vale 30, a soma dos resistores vale 25. Se a gente dividir aí, a gente vai encontrar 1,2 ampere. Então a corrente I vale 1,2, bem simples. Só que eu por enquanto não cheguei nem perto do que eu queria. Eu quero calcular aqui a carga elétrica, né? Carga elétrica, como é que calcula? Carga Q vezes C é igual a C vezes U. Eu tenho que saber o valor de C, até sei, mas eu tenho que saber o valor de U. Então, ou seja, que é o U de quem? De B para C, né? Ó, de B para C. Ou também pode ser de C para B. Eu vou fazer aqui de C para B, né? C para B. Então, eu tenho que saber o valor desse U aqui, olha, porque o C até eu já sei. Como é que a gente vai conseguir descobrir isso aqui? Deixa eu fazer marcar isso aqui, para a gente lembrar dessa forma, né? Como é que a gente vai descobrir isso aqui? Vamos lá. Eu preciso saber o valor da corrente elétrica que passa aqui, ó. Se eu descobrir o valor de C para A, né? Se eu descobrir o valor de C para A, eu vou descobrir o valor de BC, CB, tanto faz, tá bom? Se eu descobrir, como é que eu vou calcular C para A? C para A eu tenho que é R vezes I, tá bom? R aqui vale 10. E o valor de I, duas linhas, né? A gente tem que é I, duas linhas. Quanto é o valor de I, duas linhas? Eu falei para vocês que a corrente é de 1,2, olha. 1,2, essa corrente principal aqui. Quando ela chega aqui, ela vai se dividir. Você percebe que as resistores são iguais, 10 e 10. Então ela vai se dividir pela metade, né? Ela vai se dividir em duas vezes, em valores iguais. Então se ela é 1,2, vai vir aqui 0,6 para lá, para aqui, e 0,6 para aqui. Então já sei que a corrente é de 0,6. Portanto, o de C para A aqui vai valer 6 volts. Gente, só que olha, de B para A para B a gente sabe que é menos 30. De B para A gente sabe que vale 30 volts. De B para A, 30 volts. A para C, C para A aqui ó, vale 6. Quanto é que falta para completar os 30? Justamente aqui a gente tem de C para B, eu tenho que vale 24 volts para completar os 30. Então eu tenho que Q é igual. A capacitância vale 2, 10 a menos 6. Lembrando que micro equivale a 10 a menos 6. E eu tenho que a voltagem vale 24, tá bom? Isso aqui em módulo mesmo. Então eu tenho que Q é igual a 2 vezes 24. Eu vou encontrar aqui 48, 10 a menos 6. Ou seja,
48 microcoulomb, tá bom? E aí a gente termina de responder todas as questões que foram determinadas para a gente aqui, tá bom? Então eu espero que tenha ajudado, a aula de hoje tenha ajudado, foi um pouquinho longa, né? Mas eu espero que tenha ajudado vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula. Valeu, galera, beijos e tchau!